Oi, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder na Grécia Antiga. Antes de ser dividida em cidades-estados, a Grécia Antiga tinha uma organização igualitária, onde o poder era dividido entre os membros da administração. Mas quando se dividiram em cidades-estados, a maioria delas adotou como sistema de governo uma monarquia, na qual um rei governava toda a cidade-estado e tomava as decisões sozinho. Em meados do século XVI a.C., os gregos dividiram o poder, antes exercido apenas por um governante, em vários membros administrativos. Assim, nenhum exercia tanto cargo quanto um único governante. Nessa época, em algumas cidades-estado, também foram criadas assembleias, onde o povo podia discutir assuntos relevantes para a cidade-estado. Humanismo. O processo de participação política dos cidadãos gregos nas cidades-estados separou a política do governo e gerou o início do humanismo, que valorizava o ser humano e as suas diversas capacidades, adaptação e criação. Oligarquia e democracia. Em algumas cidades-estados, apenas os descendentes dos fundadores da cidade ou os ricos que possuíam muitas terras eram considerados cidadãos e podiam participar da política. E o sistema de governo, em que apenas um grupo de pessoas podia participar da política, é chamado de oligarquia. Por conta de revoltas populares, algumas cidades-estado antes oligárquicas permitiram que mais pessoas participassem da política e fossem considerados cidadãos. Essa forma de governo passou a ser chamada de democracia. Lugares de participação do povo grego. Os templos eram onde os gregos cultuavam e faziam as oferendas aos deuses deles. Os conselhos eram onde se reuniam chefes militares e administrativos que executavam as decisões tomadas na Assembleia. A Ágora era uma praça pública onde o povo se encontrava para discutir assuntos diversos. O Bulé era uma assembleia menor, que era formada apenas pelos membros representantes de cada região da cidade-estado. O tribunal era onde eram julgados os casos. As assembleias eram os lugares em que os cidadãos se reuniam e tomavam as decisões da cidade-estado em conjunto. Remuneração política e ostracismo. No século V a.C., uma importante decisão foi tomada, a remuneração daqueles que participavam das assembleias. Isso foi muito importante porque antes da remuneração de quem participava das assembleias, somente as pessoas ricas podiam participar delas, porque seus funcionários podiam cuidar de seus afazeres enquanto se dedicavam às assembleias políticas. Enquanto isso, as pessoas pobres não podiam participar das assembleias, porque não podiam deixar de fazer os seus afazeres. E essa remuneração fez com que todas as pessoas de todas as classes sociais pudessem participar da política. Na cidade-estado de Atenas, uma vez a cada ano, os cidadãos eram convidados a escrever com cacos de cerâmica o nome de alguém que estivesse ameaçando a democracia. Se o mesmo nome fosse escrito mais de 6.000 vezes, a pessoa era banida da cidade-estado de Atenas. Limites gregos. Mesmo nas cidades-estado democráticas, nem todos eram considerados cidadãos. Apenas os homens livres, nascidos e descendentes de nascidos na Grécia, acima de 21 anos, eram considerados cidadãos e podiam participar da política grega. Estavam excluídos mulheres, escravizados, estrangeiros e crianças. Na Grécia, durante muito tempo, as pessoas que não conseguissem pagar as suas dívidas eram escravizadas. Em algumas cidades, com a união do povo, conseguiram eliminar a escravidão por dívida. Assim, os escravizados eram somente obtidos através de guerras. Heranças gregas. Os gregos deixaram muitas heranças culturais para nós, como os Jogos Olímpicos, o teatro e a filosofia. Os Jogos Olímpicos foram criados para homenagear os deuses e unir as cidades-estado. Já a filosofia nasceu na Grécia Antiga, quando passaram a deixar de atribuir tudo aos deuses. Eles tiveram que buscar explicações racionais para os fenômenos naturais. O teatro foi uma importante herança da cultura grega. Primeiro, o teatro teve como objetivo homenagear o deus Dionísio, depois passou a ser utilizado de maneira educativa. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.